Graça e paz, meus caros irmãos, paz de Deus, Shabbat Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre saúdo assim, irmãos, porque não só são pessoas de uma igreja, mas de várias que eu sei que assistem o meu canal, embora não é um canal lá, essas coisas todas, mas é um canal que eu procuro falar a verdade, na minha simplicidade, certo, irmãos? Eu tenho um assunto aqui, irmãos, que é mais um estudo bíblico a respeito que muitos não entendem esta passagem e interpretam ela de uma outra forma, e às vezes isso pode causar até um problema. Então, vamos prestar bem atenção, irmão. Quando a Bíblia ela nos diz que nós temos que dar a outra face, se o teu inimigo te bater de um lado, você dá a outra face ao seu agressor, isso significa que não devemos nos deixar levar pelo sentimento de vingança pessoal. Não é que você vai dar a outra face, literalmente. E nem é o desejo de retaliação, o espírito de ódio, rancor. Os cristãos, irmãos, eles têm que entender uma coisa: devem dar o lugar ao perdão através do espírito do amor. Certo? É isso que o Senhor Jesus quis dizer. Jesus ensinou aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, que a outra face, ao falar sobre o erro da retaliação pessoal, durante o seu sermão da montanha, então ele condenou a vingança e expôs, ao condenar a vingança, o verdadeiro sentido da lei. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque na lei dizia olho por olho, dente por dente. Se teu inimigo bater numa face, você bate na outra. Isso aí era a lei. Mas o Senhor veio com uma lei de misericórdia, certo, irmãos? Não é que isso não quer dizer que a pessoa não tenha o direito de defesa. Porém, isso é uma coisa que vem no momento, de uma forma que Deus, sei lá, irmãos, condena uma guerra, enfim, né? Mas não é que nós podemos se degladiar uns aos outros, porque somos cristãos. Temos que suportar o máximo a nossa reação carnal, certo, irmão? Senão, qualquer um que nos agredir, nós sair agredindo por aí, nós vamos criar uma guerra santa, irmão. E nós somos cristãos, certo, irmãos? Então, por isso que o Senhor Jesus falou: qualquer que te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Por que a direita, irmãos? Porque o lado direito é o lado da honra. O lado da honra da pessoa. Você pode ver, analisa isso na Escritura. Se você for olhar dentro das Escrituras, vários lugares, você vai encontrar: o Senhor Jesus está à direita de Deus, lugar de honra, né? Aqueles que vão ser salvos, que vão estar à direita de Deus, o lugar de honra. Então, irmãos, nós temos que entender que o inimigo vem querer bater para desfazer da nossa honra. Quando nós reagimos à altura, podemos perder a honra. Aquele homem é um homem de paz, de repente ele reage àquela altura, né? Isso não quer dizer que nós não podemos dar uma palavra dura, uma palavra ousada. É diferente. A ousadia não é violência. Xingar é outra coisa. Ser ousado para falar, nós temos que entender o que é ousadia e o que é violência, irmão. Se nós não entendermos isso, então nós não entendemos nada, né? O Senhor Jesus foi ousado, mas ele não foi violento. Aí você pode dizer: mas ele pegou o chicote e derrubou. Mas não está escrito que ele bateu nas pessoas. Ele derrubou as mesas, ele bateu nas mesas. E mesmo que ele batesse nas pessoas, ele era o Filho de Deus, próprio Deus. Ele tem esse direito. O pai não tem direito de repreender o filho, mas eu não vi isso escrito. Eu vi que ele virou as mesas dos cambistas, não é? E mesmo que isso estivesse escrito, irmãos, isso não vai desabonar, porque ele é o Filho de Deus, ele faz o que ele quer, irmão, está tudo na mão dele. Nós não devemos questionar o Senhor nas suas ações, irmão. Nós sim podemos ser questionados, porque somos seres humanos, certo, irmão? Vocês podem ver, irmãos, que ele não ensinou isso. Quando ele estava no Sermão da Montanha, ele condenou a vingança. Ele expôs o verdadeiro sentido da lei, que está lá em 5 de Mateus, versículo 38. E ainda disse, e declarou ainda: eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso,
Mas qualquer que te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quer derramar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Querendo dizer, isso não vai me incomodar, isso não vai me tirar minha paz. Isso não vai tirar eu do meu sentimento cristão. Você está entendendo? Mateus 5, 39 e 41. O que é dar a outra face? O que é dar a outra face? O que quer dizer? Bom, muitas pessoas ficam em dúvida quanto a essa interpretação correta dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas o contexto imediato é outro. Certo, irmãos? A passagem da sua comparação a outros textos bíblicos indicam que o objetivo das palavras de Jesus não eram literais. Por isso que muita gente às vezes se confunde, até quando a gente fala, né? Muitas coisas Deus me dá de falar, mas não é literal, você tem que entender. Senão, então, se a pessoa não consegue entender uma coisa que é falado, explicado, que muitas das vezes nem é literal, como é que ela vai entender um estudo bíblico, irmão, que é profundo, não é? Uma leitura profunda da Escritura, ele precisa orar. Por isso que eu sempre aconselho orar antes de estudar a Bíblia, irmãos. Jesus não estava exigindo que ficássemos expostos a agressões criminosas e que aceitássemos violência gratuita. A própria reação de Jesus ao ser esbofeteado indica isso. Vocês podem ver lá em João 18, 2 e até o 23. Além do mais, Deus instituiu as autoridades para que essas fossem agentes da justiça, punindo o malfeitor. Se a pessoa faz o mal, você tem autoridade para chamar a autoridade para punir o malfeitor. E tem gente que não. E vai na igreja, não, deixa na mão de Deus, não põe a tua mão. Quer dizer, aí você não põe a tua mão, a pessoa começa a acostumar e vai repetindo aquilo. Quantas irmãs que apanham do esposo, apanham do marido, estão apanhando até hoje, esperando uma libertação, e não vai ter libertação nenhuma. A libertação é você ir na delegacia e chamar a polícia, irmão. Essa vai ser a libertação, para ele aprender. E não é errado, que a justiça vem para punir o malfeitor. Está lá em Romanos 13, versículo 1 a 16. Essa exortação sobre dar a outra face deve ser interpretada à luz do ensino principal, a saber, o amor ao próximo. Ainda que este seja o seu inimigo, ele pode ser meu inimigo, certo, irmãos? Em João 18, 22 e 23, está bem claro. Aqui você vai lembrar que logo após dizer que os crentes devem oferecer a outra face, Jesus advertiu: amai os vossos inimigos. Então, como é que eu vou amar o meu inimigo sem enfiar a mão na cara dele? Desculpa, tem hora que dá vontade mesmo, mas é que Deus nos segura, né, irmãos? A gente tem que ser sincero. Eu sou muito sincero nessa parte aí. Pensa que não tem vontade? Às vezes a pessoa tem vontade, mas nós temos que lutar contra a carne. Isso aí, Pedro também não teve vontade de cortar a orelha lá do sumo sacerdote, mas aí já tem um outro fundamento que eu não vou entrar aqui agora. Mas Deus permitiu. Mas tinha que ser assim. Outro dia, acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Não vou entrar aqui para não ficar muito longo. Os estudiosos, muitos que estudam as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, relembram também que uma bufetada no lado direito do rosto significava um insulto naquele tempo, uma injúria. Sobre esse aspecto, dar a outra face, irmão, então quer dizer não revidar um insulto ou uma injúria na mesma proporção, isto é, na base de uma reação vindicativa. Eu tenho que mostrar minha postura, que eu não sou igual àquela pessoa, certo, irmãos? Então, isso nós temos que entender. Dá para nós entendermos essa aplicação, essa explicação que Deus nos deu aqui, e esse ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que dar a outra face significa mostrar, ele quis dizer que dar a outra face significa mostrar em atitudes as palavras e atos que não se está dominado pelo espírito de rancor. Você vai mostrar para a pessoa que você não tem rancor.
Porque você falar que não tem rancor, mas depois você ficar xingando a pessoa de palavrão, você pode ser ousado, você pode me chamar a tua atenção, eu posso chamar a tua, mas jamais eu vou te desprezar. Eu fiz um vídeo agora, desejei feliz ano novo para um monte de gente aí, gente que nem gosta de mim. Mas o que tem? Ele tem o direito de não gostar e eu tenho o direito de desejar. Se ele quiser receber, ele receba. Se não quiser, eu vou sair desse canal porque ele desejou feliz ano novo para aquela denominação, para aquele outro, para aquele... E daí? Não foi isso que o Senhor Jesus me ensinou? Se eu desejar o bem só para aquele que me quer bem, que galardão que eu vou ter? Pensa você mesmo. Ou eu sou um cristão, ou eu não sou. Tem que pensar isso. Afinal, eu não aprendi isso em igreja, irmão. Isso aí não tem nada a ver com igreja. Isso eu aprendi na Bíblia. Certo? Está escrito na Bíblia que é para ser assim. Eu não sou perfeito, ninguém é. Perfeito é Jesus Cristo. Né? Então nós temos que mostrar essas atitudes, não só com palavras. Nós temos que mostrar por atos. Temos que mostrar que nós estamos dominando o espírito de rancor através do espírito do amor. Em outras palavras, Jesus Cristo está nos ensinando que seus seguidores não devem resistir ao perverso com medidas oriundas. Às vezes a gente quer. Não vou dizer que não. Às vezes você olha assim, dá vontade de pegar a pessoa, mas não pode. Por isso nós temos que ficar em oração, porque a carne é fraca nesse sentido. Ela tende a pender para esse lado. Né? É uma indisposição. Né? É claro, se você está na sua casa e você vai ver entrar um marginal para roubar sua casa, você vai fazer de tudo para defender sua casa. Eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre coisas pequenas que às vezes a pessoa começa a discutir e um já quer bater no outro, já quer... Às vezes é no trânsito. Hoje no trânsito, irmãos, principalmente em grandes cidades, a pessoa tem que ter paciência, porque senão ele acaba se entrando numa situação difícil. Hoje tem pessoas que andam armadas, o outro vai xingar o outro porque fechou, daqui a pouco o outro já está tomado de um espírito maligno, já desce com uma arma, acaba destruindo tudo. Então tem coisas que tem que lembrar que nós somos cristãos, irmão. E o lado da nossa honra é o lado direito, então não vamos desonrar a nossa vida. Isso para mim também, nós vamos nos deixar desonrar por coisas tão banais, que muitas das vezes qualquer um de nós, eu não estou falando só você não, eu também, estamos sujeitos a isso. A natureza humana possui uma inclinação natural, isso é natural, irmão. Demonstrar uma inspiração de vingança. É porque é mais cômodo. É mais cômodo. Você fez isso, agora eu vou fazer também. É mais cômodo, quer ver se a pessoa tem condições ainda. Você fez isso? Então agora eu vou fazer a mesma coisa. E aí envereda para o caminho do ódio e do ressentimento. E isso, irmão, é o que está trazendo problema na Terra hoje. Porque um vai e mata o outro vai e mata o outro, daqui a pouco quando vê, vira um genocídio, não é genocídio, vira uma matança, famílias todas se matando um ao outro por causa de uma coisa que aconteceu. Então, podendo fugir o que foge da violência não é covarde. Não é covarde. Covarde é aquele que fica. Que ele vai cometer covardia. Às vezes ele pode até bater na pessoa, mas ele tem que lembrar que ele tem filho pequeno em casa, que ele tem esposa, que é desprovida de uma certa autodefesa, e que ele não está sempre em casa, e que de repente pode causar um grande problema para ele, para a família dele, porque ele reagiu àquilo ali. Se ele tivesse fugido, não ia acontecer nada. Mas o cristão deve manter sempre em mente que a vingança pertence a Deus. E olha, irmão, quando você confessa a Jesus Cristo e crê que Ele é o teu Salvador e procura colocar em prática, você pode ter certeza. Isso eu te garanto. Nós não queremos o mal de ninguém. Eu nunca oro para Deus fazer mal para ninguém. Eu só oro para Deus ter misericórdia, porque quando Deus fala assim, bom, ele orou para pedir misericórdia, mas eu vou fazer isso aqui e acabou. Deus é Deus. Se ele fazer, irmão, aí você está livre, não foi você que pediu. E ele pode fazer. Isso aí que é o problema da pessoa lá que não está sabendo com quem está mexendo, entendeu, irmão? Isso não se fala de guerra, não se fala... Porque na guerra, a nação tem direito de se defender. Isso nós sabemos, sempre foi assim, né? Desde o tempo da lei até hoje, né, irmão? Mas nós temos que fazer o possível para viver em paz. Com todos. Com todos. Meus amados, uma coisa é certa.
Nunca procurem vingar-se, mas deixem que Deus manifeste a ira dele quando ele quiser manifestar. Porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Aí que tá, irmão. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, isso foi o Senhor que falou, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Tá entendendo? Presta atenção, isso aqui não é uma pregação. Tá? Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então porque eu não gosto daquela denominação e o irmão foi lá e falou, desejou feliz ano novo. Eu desejei aí, já sei que tem gente que não gostou. Mas não tem problema, eu estou pouco ligando. Até eles não gostaram, mas o que eu vou fazer, irmão? Eu tenho que fazer a minha parte. Se chegar na minha casa eu recebo, eu não quero nem saber. Não é porque não gosta de mim, ou porque deixou, porque falou de mim, ou porque me difamou, porque... Irmão, o que eu posso fazer? É azar daquele que me difamou, é azar daquele que falou de mim, irmão. Problema dele, irmão. Às vezes a gente defende, sim. Eu vou dizer pra vocês, se vocês pegar vídeo meus... Eu mudei muito. Se pegar vídeos do passado meus, vocês vão ver que eu defendia mesmo ferranhamente, até brigava se fosse possível. Mas hoje não. O Senhor vai esclarecendo. Eu não tirei os vídeos também. Podia ter tirado tudo. Eu não tirei. Por quê? Porque eu achei melhor assim. Eu não sou a favor da violência, mas também não sou a favor da injustiça. E não sou santo, porque eu também não sou justo. Justo é o Senhor. Mas aquilo que eu puder ajudar um irmão, seja ele da denominação que for, eu vou tentar ajudá-lo. Eu acho que fazer o bem não faz mal. Mal faz não fazer o bem, porque está escrito na palavra de Deus, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele já peca. Certo, irmãos? Então a tarefa nossa, nesse aspecto, irmão, é tentar corrigir cada vez mais a nossa própria personalidade, porque isso não está, muitas das vezes, ligado a outra pessoa. A outra pessoa tem uma personalidade e pensa diferente do que eu. Mas eu, como cristão, como homem que leio a Bíblia, que estuda as Escrituras, eu tenho que ter em mim um certo controle. E nós não somos capazes de nos controlar os nossos próprios sentimentos se não for através de Deus, porque nós somos carne, irmão. Ou você pensa que você é capaz de controlar o teu sentimento? Se você acha que é capaz, você está enganado. Pedro pensou que fosse capaz. Pedro falou assim, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Foi nada. Quando ele viu que a coisa apertou, ele pulou fora, irmão. Está entendendo? Então, nós temos que entender isso, irmão. Nós temos que saber isso. Então, entenda. Quando ele fala, dá a outra face, não quer dizer que você vai lá, aqui, bate de novo aqui, ó. Esperar, não. Se ele te desonrou, não só em violência, não. Falou uma coisa para você que te deixou abalado mesmo, muito abalado, e você tem palavra para arrebentar ele, deixar ele lá na miséria. Às vezes a gente fala, às vezes, já aconteceu de eu falar, mas às vezes eu falo, tá bom, irmão, Deus te abençoe, você acha assim? Então fica entre eu e Deus e você. Deus vai julgar, pronto. Acabou, vira as costas e vai embora. Porque se a gente for rebater tudo, irmão, tudo, a gente só vai arrumar inimizade. Eu sou testemunha disso, eu rebatia tudo, tudo. Hoje, irmão, a gente vai aprendendo cada dia que passa. Nós não somos professores, nós somos aprendizes. Nós somos eternos aprendizes. E temos um professor que não nos cansa de ensinar. Temos um mestre que não nos cansa de nos orientar. Imagina o que nós vamos aprender pela misericórdia de Deus, se assim for a sua vontade, quando estivermos nos lugares celestiais. Quantas coisas que nós nem conhecemos. Por isso, irmãos, sejamos nós, entendamos que nem tudo que a gente fala duramente é para o mal. Mas tem gente que já tem o mal em si. Então, como ele tem o mal, tudo para ele faz mal. É a mesma coisa. Se a pessoa já é sal, se a carne já está salgada, se você coloca mais sal, aí você não consegue comer ela. Mas se tem pouco sal, você coloca mais um pouquinho, ela fica bem temperada. Não pode pôr nem muito nem pouco, por causa da pressão, tem que deixar controlada. Não é verdade, irmãos? Deus abençoe a todos. Esse aqui é um estudo que fala a face. Dê a outra face, tá bom? Fique com Deus, Deus que te guarde e te proteja. E se você sentir de divulgar o canal, louvado seja Deus. Se você que ainda não se inscreveu,
esse sentido de nos ajudar, porque quanto mais escrito, melhor para nós, para que possa alcançar mais pessoas, não é? Não é para mim ganhar dinheiro. Às vezes eu coloco um anúncio, sabe por quê? Porque senão o YouTube não ranqueia. Aí não ranqueia, fica parado ali, fica parado, demora um monte para chegar lá do outro lado. E tem tanta gente precisando ouvir isso, né? Mas tudo bem, cada um faz o que sentir, porque não adianta a gente falar se a pessoa não sente. Ainda mais meu vídeo que é bem simples, né? Tem tanto vídeo bom aí com pessoas que falam muito melhor do que eu. Deus abençoe vocês e guarde vocês no amor de Jesus Cristo. Paz de Deus com todos, graça e paz, shalom, Shabbat shalom. Amém e amém.